Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez na alegria do Senhor, para partilhar a palavra de Deus. Que alegria, meus irmãos, é estar aqui novamente para partilhar a palavra. E hoje eu quero falar com vocês sobre sentimentos negativos, principalmente o ódio. O ódio, ele é um sentimento tão forte, mas tão forte, que ele suga nossa energia física. O ódio, ele é um sentimento que gruda na nossa cabeça e nós ficamos relembrando por diversas vezes, e ele vai consumindo nossa energia, ele vai consumindo a paz do nosso coração, quanto mais lembramos daquela situação que nos causou. O ódio, ele nos cega a ponto de que a gente não enxergue nada de bom do que está diante daquela situação, diante das outras situações que estão nos rodeando. Olha só, o que é que o ódio nos faz? Até mesmo em uma dica de outra pessoa, uma coisa boa que outra pessoa nos fala, nós ignoramos. As coisas boas que nós estávamos fazendo, nós ignoramos. Olha só como o ódio, a raiva, ela é perigosa. É por isso que os cristãos, aqueles que praticam o Evangelho, aqueles que deixam-se guiar pelo Espírito Santo, não podem ceder a esse sentimento. Os cristãos não podem ceder a esse sentimento. Nós, católicos, não podemos ceder a esse sentimento de raiva, de ódio. É isso que nós vamos falar hoje. Quero que vocês peguem, por favor, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos 51 ao 56. Está escrito assim: Jesus repreende 2 discípulos. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos, para lhe arranjar pousada. Mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu severamente: Não sabeis de que espírito sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importante a gente saber aqui um pouco do contexto que se encontravam os judeus e os samaritanos, tá? Os judeus, eles eram considerados um povo impuro, pois eles misturavam a adoração a Deus com a adoração de outros deuses pagãos. Fora isso, também eles distorciam as escrituras e também tinham contextos políticos e históricos com relação à guerra. E todas essas coisas fizeram com que um povo começasse a alimentar esse ódio um pelo outro, e eles alimentavam esse ódio um pelo outro. E como eles alimentavam? A ponto de sequer ceder um lugar para uma pessoa ficar, mesmo que não tivesse nada a ver.
uma pessoa de bem, poderiam ser amigos, não tinham nada além disso, não era uma pessoa que deixou de amar aquela outra pessoa porque bateu numa pessoa da família, não, somente um ódio que veio sendo cultuado de geração em geração, de geração em geração, pai para filhos, os filhos para os seus filhos. Séculos e séculos de ódio disseminado. E essa história, ela continua repetindo-se nos dias de hoje. Elas continuam se repetindo nos dias de hoje. Nós continuamos por causa de coisas bestas. Eu vou falar assim porque tudo que tira os ensinamentos de Jesus, as práticas cristãs, tudo que alimenta o nosso ódio e nos afasta de Deus, é ruim. Se nos afasta de Deus, não vale a pena. E se não vale a pena, nós temos que jogar de lado. Então, quantas vezes, por causa de brigas familiares, do esposo com a esposa, do pai com o filho, de irmão com o irmão, até por causa de herança ou por causa de qualquer outra coisa, nós alimentamos esse ódio e nós preferimos romper os laços e alimentar essa raiva que passa de nós para os nossos filhos, de nós para os nossos pais, e nós começamos a alimentar uma guerra em nossas famílias. Quantas vezes nós alimentamos esse ódio por causa de um vizinho que nós achamos chato, seja por causa de música alta, seja por causa de qualquer outra coisa. Nós estamos em ano de política e eu quero falar com vocês. Quantas vezes nós odiamos, alimentamos um ódio até que profundo no nosso coração de uma pessoa que tem outra opinião política. De direita para esquerda, de esquerda para direita, eu não quero defender nenhum partido político aqui. Quantas vezes a direita ou a esquerda, ela tornou-se uma identidade para a gente, a ponto de que se uma pessoa, mesmo que fosse da nossa família, tivesse uma opinião contrária, fosse motivo de briga e disseminação de ódio. Disseminação de ódio. Vamos ter cuidado, minha gente. Vamos ter cuidado com aquilo que está na nossa frente. Vamos ter cuidado, porque o ódio, ele envenena a nossa alma. Quantas vezes também nós queremos odiar outra pessoa, nós queremos nos afastar das outras pessoas, nós até escolhemos quem nós queremos amar e não pode ser assim. Então, quantas vezes nós nos afastamos de pessoas que praticam religiões pagãs? Muitas vezes até porque é protestante, até porque é ortodoxa, nós não queremos nem conversa. Calma, não é assim. Cristo, ele tem uma vida diferente e ele nos traz uma perspectiva diferente. Ele quer que nós amemos uns aos outros, porque não sabemos de que espírito sois animados, então? Não sabemos de que espírito nos controla? Que espírito nos anima? Tenhamos isso em mente. É importante que nós tenhamos isso em mente e nós não deixemos que o ódio consuma a nossa alma. Nós não podemos deixar que essas coisas envenenem a nossa alma. Mas para isso é necessário que nós saibamos que espírito é esse que nos anima, porque o Filho do Homem, ele veio não para perder outros homens, mas para salvá-los. E essa é a proposta de Jesus para nós que somos cristãos. Nós não podemos odiar o nosso próximo, nós temos que amá-lo de coração mesmo, sem ser um amor fingido.
sem ser um amor fingido. E quem é esse Espírito que nos anima? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é um santo da Igreja Católica não, tá, gente? O Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é Deus. Então, quando eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu digo, eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser cheio de Deus. Então, a pergunta que eu faço para vocês agora: vocês querem ser cheios de Deus? Vocês querem ser cheios de Deus? Existem 3 passos para a gente ser cheios de Deus. O primeiro é querer, mas desejar do nosso coração. Eu quero o Espírito Santo, eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser animado por esse Espírito. No entanto, vem o segundo passo. O primeiro é desejar, o primeiro é querer. O segundo passo é arrepender-se dos nossos pecados. Arrepender-se dos nossos pecados. De qual? Dos pecados graves? De todos os nossos pecados. Mudança de vida. E isso não é Eduardo que está falando. Está lá escrito em Atos capítulo 2, versículo 38. Aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo, arrependam-se de seus pecados. Então, nós temos que fechar nossos olhos e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio de Deus. Então venha até mim, porque eu quero ter uma vida nova, eu quero ter uma vida diferente. Muda meus caminhos. Eu reconheço que estou vivendo uma vida de pecado. Eu reconheço que eu estou numa vida errada. Então vem, Senhor, até mim. Vem, Senhor, até mim. Endireita meus caminhos. Vem, Espírito Santo. E o terceiro é esse. É pedir o Espírito Santo. É pedir o Espírito Santo. Mas olha só, esse arrepender-se é arrepender-se não somente de que eu fiz, mas na prática, corrigindo os nossos atos. Aprendamos a corrigir os nossos atos. Arrepender-se todos os dias antes de dormir. Senhor, meu Jesus que tanto me ama, que morreu por mim na cruz. Perdão pelos meus pecados, e você lembra dos seus pecados, pois não quero mais pecar. Eu me arrependo. Que seja uma atitude que nós façamos todos os dias, diariamente. E aí a gente pede, e à medida que a gente vai se arrependendo, que nós vamos pedindo o Espírito Santo vem até nós e começa a nos dar a força, porque sozinhos nós não somos capazes. As inclinações, a nossa concupiscência da carne, ela traz a nossa queda. Por isso que é necessário que nós tenhamos o Espírito Santo. O fogo abrasador que entra em mim, flameja e faz com que eu mude 100%. 100%. E aqui eu quero dizer para vocês, meus irmãos, Santo Agostinho, no livro Confissões, logo no primeiro livro, ele tinha uma frase linda. Deus, o imutável, que tudo muda. Deus, o que enche os que transbordam. É isso, porque aqueles que estão vazios são porque não vão até Deus. Mas se você vai até Deus e você tem um desejo de encher-se dele, encher-se do Espírito Santo, quanto mais você transborda, meus irmãos, mais ele enche, mais ele te dá as graças. E onde é que está isso? Lá em Gálatas, capítulo 5,
versículo 22 e 23, vocês não precisam pegar, tá? Versículo 22 e 23. O fruto do Espírito é a caridade, a alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Não há lei. O que é o fruto? Senão aquilo que transborda. O fruto é tudo aquilo que dá através dos ramos. Então, Jesus Cristo, através do tronco, a árvore tem um tronco, nós somos os ramos, e tudo que dá fruto é fruto do que nós regamos através do Espírito Santo. Então, é um transbordar do Espírito. E o que é esse transbordar? É exatamente isso. É exatamente isso. A alegria é o sorrir mais para os outros, é você que compreender agora que o seu rosto não é mais seu, porque agora o seu viver é de Cristo, a sua alma está repleta do Espírito Santo, então o seu rosto ele tem que sorrir. Você tem que chegar até o outro e perguntar: ei, como é que você está? Você está bem? Você dormiu bem hoje de noite? Você está comendo bem? A paz é a tranquilidade interior e ela não depende de circunstâncias. A paz ela é aquela tranquilidade interior que mesmo diante dos barulhos, mesmo diante de qualquer coisa que aconteça, você continua naquela paz interior, porque a paz é a presença do Espírito Santo no seu coração. É aquele fogo abrasador que te consome e que mergulha você dentro dos átrios do coração de Cristo, do coração de Deus. Você está entendendo? Nós temos paciência, tolerar aqueles que nos perseguem. É uma pessoa que vem até mim e ela me ameaça, e você olha para ela não mais com um olhar de ódio, mas com um olhar de compaixão, porque ela não conhece a Deus, ela não tem essa alegria de ser guiada por o Espírito Santo. Foi o que Jesus ele falou aqui. O que Jesus ele falou aqui em Lucas: vós não sabeis de que espírito sois animados. Ele não sabe de que espírito é animado. Não sabe ter compaixão. E por final agora eu só quero falar com vocês, já tem 18 minutos de vídeo, a temperança. Quer dominar os desejos, não através de nossa própria força, porque nós não somos fracos. São Padre Pio ele tinha uma frase que dizia: fica comigo, Senhor, porque facilmente posso te trair, Senhor, facilmente posso te deixar. Temperança são os frutos que vão brotando desses ramos, e é aquilo que Jesus quer, e é aquilo que Deus quer de nós, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, que nós sejamos cheios do Espírito Santo e que através desse ramo frutifique, que transborde as graças, e que eu saiba que essas graças não é de Eduardo Mateus, não é de você, meu amigo, mas a graça é do Espírito Santo que transborda sobre as outras pessoas. Nós não passamos de ferramentas, e que alegria ser uma ferramenta, e que alegria ser apenas uma ferramenta. Eis, meus irmãos, a alegria de ser guiado pelo Espírito Santo. Foi através do Espírito Santo
que São Carlo Beatus Acutis, dentro dos seus 15 anos, numa santidade tão grande, já pregava sobre os milagres eucarísticos. Foi pelo Espírito Santo que São José Sanches del Rio, um menino, se eu não me engano agora de 14 anos, foi torturado, mas pela alegria e pelo sangue martirizado dele, acabou-se com a guerra no México. Os frutos do Espírito, me arrepiei todinho, os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. E acabou-se a doutrina no México que era contra o cristianismo. Os frutos do Espírito Santo. Nós somos fracos, mas pelo Espírito Santo, meus irmãos, somente pelo Espírito Santo, somente pelo Espírito Santo, nós somos fortes. Jesus Cristo, o Espírito Santo em nós, é forte. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.